Olá, tudo bem com você? Queridos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra tão poderosa. Essa palavra, ela fala sobre reconciliação. Eu acordei hoje com essa palavra no meu coração, na minha mente. O Senhor me remeteu a várias situações e me levou a momentos aonde eu pude experimentar do seu poderoso amor para com a minha vida e que eu pude fazer, expressar esse amor também na vida de outras pessoas, através da reconciliação, do poder do perdão. E isso é tão poderoso, é maravilhoso. E hoje eu quero falar com você sobre reconciliação e eu quero usar um livro da Bíblia que está ali no finalzinho da Bíblia, de um moço chamado Filemão. É um livro que tem um único capítulo, dos menores livros do Novo Testamento, mas que tem uma mensagem poderosíssima sobre reconciliação. A mensagem central desse livro é a reconciliação. Gira em torno de tudo isso, entendeu? E eu muitas vezes eu falei, Senhor, qual a importância de ter Filemão na Bíblia? E quando você lê aqueles trechos de Filemão, aquele capítulo de Filemão, você entende que o Senhor colocou aquela história ali porque ele jamais poderia deixar de registrar a importância de se ter um caráter verdadeiro de cristão, de ter uma essência verdadeira de servo de Deus, do poder que tem a graça salvadora de Cristo em nós, porque Filemão foi um homem que demonstrou em todo o tempo características de um verdadeiro servo de Deus, características de um verdadeiro homem de Deus. Filemão é descrito como um homem generoso, hospitaleiro, disposto a ajudar sempre o próximo. Então, ele era um homem muito bom, um exemplo de homem cristão. As suas características e virtudes inspiram e desafiam a nós, os leitores, a sermos iguais a ele, a levarmos a sério os princípios do Evangelho. A história de Filemão pode ser curta, mas é poderosa e tem muito a nos ensinar. Tem 3 personagens nessa história: Filemão, Onésimo e Paulo. E esses 3 personagens, as histórias deles se convergem numa grande história de amor, de arrependimento, de perdão, de reconciliação. E tudo isso através do amor de Cristo Jesus. Porque o amor de Cristo Jesus é o que move as nossas vidas, é o que deve mover as nossas vidas, é o que tem poder para mudar as nossas histórias. E aqui nós temos a história de 2 homens que deixaram-se moldar por essa graça poderosa. Filemão já trazia em si essa essência de ser um homem justo, reto, íntegro, fiel a Deus. Já Onésimo teve a sua vida transformada. Onésimo era um escravo fugitivo. Ele era escravo de Filemão. Ele fez algo que o texto não conta em detalhes. Ele praticou uma ação errada que fez com que ele fugisse ali da casa de Filemão, das posses de Filemão, e aquilo que ele fez prejudicou Filemão. Então ele fugiu e lá na frente ele foi preso, porque com certeza não era flor que se cheirasse, e ele encontra Paulo na prisão, porque Paulo estava preso por pregar o evangelho, estava preso em Roma por pregar o evangelho. E eles se encontram, Deus faz com que os caminhos de Paulo e Onésimo se encontrem na prisão.
E ali começa uma história de conversão na vida de Onésimo. Deus usa poderosamente a vida de Paulo para levar Jesus até aquele homem, para mostrar o grande poder salvífico que tem na graça poderosa de Jesus. Amém? E a história de Onésimo nos lembra em tudo a Cristo. Como somos todos iguais perante Deus. Não importa o nosso passado, nossas circunstâncias, o amor de Deus nos transforma e nos capacita a viver uma vida de perdão e reconciliação. Quantas pessoas estão presas ao passado? Não se deixam tratar, não se deixam curar e acham que não tem mais condições de viver uma nova história. A história de Filemão e Onésimo aqui prova para nós que sim, é possível. Pontes que foram quebradas, alianças que foram destruídas por situações diversas, é sim possível com que sejam restituídas através do amor de Jesus. Nós temos, querido, nesse livro de Filemão, a poderosa mensagem de reconciliação e perdão. A importância da graça e do amor serão o tema central dessa história. A graça é um presente divino que nos é dado mesmo quando não merecemos. No livro de Filemão, vemos a graça de Deus em ação através da transformação de Onésimo, um escravo fugitivo, que se torna um irmão amado na fé através da graça. Onésimo é perdoado por seus erros passados e recebe uma nova chance de recomeçar. Olha que poderoso isso. Você que está me ouvindo agora pode pensar assim: isso está falando comigo porque eu tenho situações mal resolvidas, eu não consigo evoluir, eu não consigo ir para frente porque tem pessoas que eu perdi a aliança, eu quebrei a aliança, tem pessoas que saíram da minha vida em situações mal resolvidas e essas pessoas me fazem falta e nós nos separamos pela dureza de coração, porque uma coisa que eu quero que você fique bem atento aqui é que existem situações que o próprio Deus faz com que não aconteça mais. O próprio Deus aparta pontes que o próprio Deus quebra, é para permanecer quebrada. É que ele já viu que ali não tem mais condições. Agora, pontes ou alianças que nós quebramos, que nós desfazemos pela nossa dureza de coração, o Senhor, se ele vê que ali tem milagre, que ali tem bênção, que ambas as partes podem se beneficiar de tudo isso, principalmente em prol do reino dele, ele tem poder para restituir essas alianças. E é isso que essa palavra nos traz, porque o que o Senhor tem para nós é nos mostrar que quando nós damos lugar, quando nós reconhecemos que existe um mediador, aqui nessa história o mediador é Paulo. Paulo encontrou Onésimo, Paulo já conhecia Filemão, tanto que ele envia essa carta para Filemão. E quando você lê o livro de Filemão, você encontra ali, queridos, a intimidade. Nos 7 primeiros versículos você encontra Paulo apresentando a pessoa de Filemão. E ali você já percebe que eles têm uma relação íntima, que Paulo conhece muito bem Filemão. Ele fala de como Filemão é bom, como as pessoas são alcançadas por esse homem tão bom e servo de Deus. E nós vemos que conforme o texto prossegue, Paulo usa dessa intimidade com Filemão durante toda a carta para fazer os seus pedidos, para falar sobre Onésimo. E isso é poderoso, porque Deus usou ali o mediador Paulo para consertar aquela ponte que estava quebrada entre
Filemon e Onésimo. Quantas vezes Deus está usando homens e mulheres de Deus, bocas de Deus nessa terra, para consertar, para reconstruir pontes que um dia foram quebradas por você mesmo. Não foi Deus que quebrou, foi você que quebrou. E a dureza de coração não permitiu que houvesse uma restituição. E o Senhor sabe que essa vida aí é importante para você, que esses relacionamentos são importantes para você. Então, eu quero chamar a tua atenção nessa palavra, porque nós temos vivido um tempo que tem sido pregada uma corrente de ideologia que larga a mão. Tem pessoas que não vale mais a pena estar sentada na tua mesa, que você tem que realmente deixar esse relacionamento de lado. Sim, eu concordo que existem pessoas que o próprio Deus, ele afasta de nós. Ele faz com que essa aliança não exista mais porque não é benéfica. Mas ele dá discernimento para nós entendermos sobre isso. Só que também existem pessoas que nós afastamos por nós mesmos. Porque nós somos orgulhosos e não queremos dar o braço a torcer. Nem pedir perdão e nem fazer nada para que esse relacionamento volte a ser bom. Isso acontece no meio da nossa família, acontece nas nossas igrejas, acontece no nosso meio, no nosso trabalho, em todos os nossos relacionamentos, em todas as esferas acontece isso. E o Senhor hoje está falando conosco, é tempo de reconciliação. A palavra de Deus fala poderosamente sobre reconciliação. Jesus foi o nosso maior mestre, aquele que nos ensinou o poder da reconciliação. E você sabe o que quer dizer reconciliação? No dicionário, reconciliação quer dizer voltar antigas amizades. Olha que poder! Vem do latim essa palavra, que quer dizer reunir-se novamente. Ah, Deus! O Senhor é o nosso maior mestre que nos ensina que nós temos que voltar a antigas amizades, que nós temos que voltar ao convívio novamente, que tem pessoas, tem relacionamentos que nós abandonamos e nós deixamos esfriar pela dureza de coração, mas hoje é tempo de deixar o peso desta palavra. Lembra da glória? Que a glória é o que é o doxa de Deus, é o peso da opinião de Deus. É tempo de deixar a opinião de Deus valer em nós, quebrando todo orgulho, quebrando nossos achismos e trazendo à tona o nosso sentimento de amor, de graça, que vem da parte de Deus, e nos trazendo à memória que existem pessoas sim, que fazem muita falta na nossa vida, e que nós não podemos mais continuar duros de coração. Nós temos que deixar o Senhor tratar conosco e nos aliançar de novo com essas pessoas. Aleluia, Jesus! E o Senhor nos deixa exemplos na palavra dele, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, 22, a palavra do Senhor diz assim: vós outros também, no passado, eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado perante obras más que praticavam. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Olha só, a amizade que foi quebrada lá no Éden, a amizade que foi quebrada pelo pecado, o Senhor Jesus veio e nos deu direito a essa reconciliação, a voltarmos a ter amizade com Ele, a termos conexão com o céu. Aleluia!
Oh Deus poderoso, nos ensina com essa palavra hoje. Converte os nossos corações, Senhor, porque tantas pessoas estão vivendo cativas, estão vivendo um tempo de solidão, porque deixaram a dureza de coração afastá-los de relacionamentos bons, produtivos, de pessoas que elas amam. Senhor, leva essa palavra a fazer a diferença nos corações, na mente. Muda a mente, causa uma metanoia nessa hora. Para que, Senhor, o milagre do perdão aconteça. Para que o milagre da reconciliação aconteça em nome de Jesus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, 18, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o mistério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Aleluia! Oh, aleluia! A reconciliação é algo divino, é de Deus. Voltar ao convívio novamente, voltar à mesa novamente, voltar a amizades antigas novamente, se reunir novamente. De repente você deixou de se reunir na mesa do Senhor, na casa do Senhor, por causa de acontecimentos, por causa de chateações com homens, seja com irmãos, seja com pastores. Você deixou de sentar à mesa, você deixou de congregar, você deixou essa ponte ser quebrada, te afastou do melhor, da casa do Pai. O Senhor está falando: volta, filho meu, porque eu sou o Deus da reconciliação através do meu filho. Eu trouxe vocês de volta. Eu quero essa amizade reconstituída. Eu quero vocês perto de mim, porque eu sinto saudade de vocês. O livro de Filemão nos mostra o poder dessa graça. Nós temos que pregar, e muito, a reconciliação entre o homem e Deus. Essa conexão que foi quebrada, essa inimizade que se gerou pelo pecado. Nós temos que pregar e falar sim, que Cristo quer que essa amizade esteja de novo acontecendo. Essa aliança seja restituída sim entre Deus e os homens, mas nós também somos embaixadores de Cristo nessa terra. E embaixador é aquele que vai à frente levando uma mensagem e que vai ali representando o Deus que serve, o reino que serve. Nós servimos o reino de Deus, então nós pregamos reconciliação, tanto de Deus com homens, como de homens para com homens. Porque não tem como nós vivermos uma vida plena se nós falarmos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, e não perdoamos o nosso próximo. A missão é completa, a obra é completa. Deus não faz nada pela metade. E o livro de Filemão, ele nos fala sobre isso. Fala sobre essa mensagem de perdão, de reconciliação. E como é relevante essa mensagem nesses dias, em dias de guerra, em dias de tantas desavenças, de facções, de divisões. É necessário se falar de perdão. É necessário falar para você que não vale a pena viver uma vida de separação, de discórdia. O Senhor nos chama para unidade. Ele se revela no meio da unidade. Aleluia! E existem lições práticas dentro do texto de Filemão. Ele nos traz lições e eu quero compartilhar com você aqui para deixar bem claro o que eu estou falando. Primeiro, o poder do perdão.
Uma das principais lições do livro de Filemão é o poder do perdão. Paulo exorta Filemão a perdoar Onésimo, seu escravo fugitivo. Essa mensagem nos lembra o quê? Nos lembra da importância de perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo quando parece difícil. O perdão é uma expressão do amor de Deus em nossas vidas e nos liberta do peso do ressentimento. Primeira lição: perdão. Eu perdoo. Eu quero ser perdoado, então eu perdoo. É dando que se recebe. Faça aos outros o que você quer que seja feito a você. Então libere-se, porque você vai se sentir mais leve, vai fazer a vida do outro também mais feliz. Nesse livro nós vemos isso quando Filemão recebe a carta de Paulo, aquela carta tão detalhada. Paulo fala que gerou Onésimo em meio a cadeias, ou seja, dentro da prisão. Ali Filemão já pensa, se é discípulo de Paulo, eu conheço Paulo. Então Onésimo deve sim estar totalmente transformado, porque Paulo fala do meu Cristo e da palavra dele como tem que ser falada. Então se Onésimo está arrependido, eu vou sim recebê-lo de volta e vou dar uma segunda chance. Aleluia! Ponto 2. A importância da reconciliação. O livro de Filemão também nos ensina sobre a importância da reconciliação. Paulo atua como intermediário entre Filemão e Onésimo, buscando restaurar o relacionamento entre os dois. Essa lição nos lembra que, como cristãos, devemos buscar a reconciliação em nossos relacionamentos, buscando resolver conflitos e restaurar a paz, tanto nos nossos relacionamentos, como também nos relacionamentos dos outros. Então você vê que nessa história, uma hora a gente pode ser o Filemão, aquele que vai ter que perdoar. Nós podemos ser o Onésimo, que fez o errado, vai ter que se arrepender, pedir perdão, fazer o caminho de volta e fazer tudo certo. Ou também nós vamos ser o Paulo muitas vezes. Nós vamos ser usados pelo Senhor como mediador entre conflitos de pessoas para trazer a paz. E isso é poderoso, é o mistério da reconciliação. Terceira lição, valor da transformação. A história de Onésimo nos mostra o poder da transformação através do evangelho. Onésimo era um escravo fugitivo, mas através do seu encontro com Paulo e sua conversão, ele se torna um irmão amado na fé. Antes desprezado, antes uma pessoa que não valia nada, agora encontrado no amor de Cristo. Alguém o encontrou, Paulo o encontrou. Paulo deu sentido à sua vida agora porque valorizou a vida dele, encheu ele das coisas boas que é o evangelho, e agora esse homem está livre para ser amado como um servo de Deus. Essa lição nos lembra que independente do passado nosso ou de qualquer pessoa, Deus pode nos transformar e usar para a sua glória. Aleluia, é isso. Passado é passado. A partir do momento que eu olho para o futuro e nesse futuro tem Cristo, tudo novo se fez. Acabamos de ler, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo pela graça do poderoso Deus. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, por essa palavra tão linda. Quarto, o exemplo de amor e graça. O livro de Filemão enfatiza o amor e a graça de Deus. Paulo pede a Filemão que receba Onésimo não como um escravo, mas como um irmão amado. Essa lição nos lembra do amor incondicional de Deus por nós. Nos desafia a amar e estender essa graça a todos os homens, independente de sua posição social ou do seu passado. Sim, queridos, com certeza. A graça nos constrange, o amor de Deus nos constrange, porque se você olhar, eu sei do meu passado, eu sei quem eu fui, eu sei o perdão que eu recebi, você também sabe quem você foi.
Como diz o meu pastor, de vez em quando a gente dá uma espiadinha no passado para a gente poder ver aonde o Senhor hoje nos colocou. Então essa graça que um dia eu recebi, eu quero oferecer. O perdão que eu recebi, eu quero oferecer. É o poder da graça. Todos têm direito a esta graça. E você, como embaixador de Cristo nessa terra, tem que levar essa graça aonde você for. Perdoe. Se reconcilie e cause reconciliação nos ambientes que você faz parte, em nome de Jesus. Quinta, a importância da obediência. Paulo exorta Filemão a receber Onésimo de volta e a tratá-lo com bondade. Essa lição nos lembra da importância da obediência aos ensinamentos de Cristo em nossas vidas. Devemos estar dispostos a seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso pode ser difícil ou contrário à nossa natureza humana. Pensa, para Filemão, mesmo ele sendo homem bom, que era gentil, amável, que gostava de fazer bem aos outros, mas ele teve que romper com o eu dele, com a carne dele. O que teve que frutificar nele foi completamente o poder do Espírito Santo, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Cada gominho daquele do fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio, o amor, o perdão, teve que aflorar em Filemão para que ele pudesse então obedecer, porque quando ele leu a carta de Paulo, ele viu o que estava sendo pedido para ele. E aquele homem que o fez mal agora estaria voltando. E a escolha era dele, perdoar ou não, aceitar ou não. Existe um ditado que diz: você quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Sabe o que Jesus fez conosco? Exatamente isso. Para nos conhecer muito bem, ele nos deu o poder de escolher, o livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de livre-arbítrio, o poder de escolha, porque, segundo as nossas escolhas, o Pai vai verdadeiramente vendo quem nós somos e o quanto nós estamos dispostos a viver por Ele e para Ele. Olha que poderoso isso! Filemão demonstrou ali, na obediência em perdoar Onésimo, que ele estava totalmente inteiro, entregue à vontade do Pai. Que eu e você possamos ser inteiros, conforme o Senhor nos der o poder de escolher o que fazer. Ele tem nos dado todos os dias o poder de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Que Ele possa olhar para nós e ter prazer nas nossas escolhas e ver a integridade do nosso coração para com Ele. Amém? 6. A necessidade de humildade. O livro de Filemão nos ensina sobre a importância da humildade. Tanto Filemão quanto Onésimo são desafiados a agir com humildade em sua reconciliação. Essa lição nos lembra que a humildade é uma virtude cristã fundamental. Nos permite reconhecer nossos erros, pedir perdão e buscar reconciliação. Humildade é uma das maiores características que devem estar impressas em nós, os servos do Senhor. Porque, como foi dito aqui, na hora do vamos ver, só os humildes se destacam. Se destacam por quê? Porque a palavra diz que quando eu sou humilhado, aí é que eu sou exaltado. E não porque eu sou um coitadinho, não. É porque o meu coração está quebrantado na disposição em obedecer a Deus. Então eu vou ser humilde, reconhecer as minhas falhas, reconhecer que o outro também falha. E aí eu vou estar disposto a fazer o certo, que é fazer a vontade de Deus. Isto é a verdadeira humildade e deve estar impregnada em nós. Ah, Senhor, nós recebemos em nome de Jesus, nos transforma, Pai. 7, a prática do amor ao próximo. Por fim, o livro de Filemão nos desafia a praticar o amor ao próximo. Paulo escreve que deseja que Filemão receba Onésimo como se estivesse recebendo o próprio
Paulo. Essa lição nos lembra que devemos amar e tratar os outros com bondade e compaixão, independente da sua posição ou histórico. Queridos, sabe quando a palavra do Senhor diz que nós é muito melhor, encontra-se muito mais galardão quando nós fazemos o bem e amamos a quem nos faz mal? É isso aí. É isso que o Senhor está dizendo. É muito mais proveitoso, tanto para nós como para o outro que recebe. Porque quando a gente já gosta de uma pessoa, quando a gente já ama, já tem ela, que nem Filemão amava Paulo. Por isso que Paulo usa isso e diz: receba Onésimo como você estivesse me recebendo. Porque ele sabia que se fosse ele, Filemão faria festa, receberia com todo amor, com todo agrado. Paulo falou para ele: faça isso com meu filho Onésimo. Receba ele como você estivesse me recebendo. E se você ler a carta de Filemão, você vai ver que Paulo fala: se ele fez algo, se ele te deve algo, coloque tudo na minha conta. Eu escrevo isso a punho, com as minhas próprias mãos. E quando eu for até você, eu vou pagar tudo. A responsabilidade que Paulo chama sobre ele. Cristo Jesus um dia chamou sobre ele toda a responsabilidade dos nossos pecados. E lá naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas imperfeições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós tivemos acesso a uma vida abundante através do seu amor, do seu perdão. Estávamos separados dele e ele nos reconciliou, porque ele chamou sobre a sua própria existência o peso dos nossos pecados. A nossa dívida foi ele quem pagou através do seu poderoso sangue naquela cruz. Paulo fez isso e disse: se ele te deve algo, eu vou pagar quando eu chegar aí. Reconciliação é algo tão poderoso que aquele que aceita e se deixa tratar pela reconciliação, que se deixa unir de novo, as partes que estavam feridas se perdoam, se abraçam, se reconciliam, acontece um milagre poderoso e Deus faz tudo novo e traz perfeição em tudo isso. E aquele que é o agente da reconciliação, a palavra do Senhor no livro de Mateus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Sejamos pacificadores. Há uma misericórdia, há uma graça poderosa sobre aquele que entra para reconciliar, para trazer paz, para trazer o perdão entre as pessoas. Nós não fomos chamados para colocar lenha na fogueira. Nós não fomos chamados para atiçar, para trazer confusão. Nós somos chamados para mudar ambientes através da glória de Deus, da opinião de Deus. E a opinião de Deus é: se perdoem, se reconciliem, deem lugar para o meu espírito e eu farei nova todas as coisas. Aquilo que parecia estar perdido, aquilo que parecia não ter mais jeito, eu venho e restituo e faço tudo lindo. Eu faço florescer aonde parecia que já não poderia mais florescer nada. Queridos, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse dia. E eu creio que essa palavra vai encontrar o caminho do seu coração, em nome de Jesus. Eu creio que a partir de hoje, eu creio que você vai ser impactado pelo Espírito Santo aí. E você não vai mais querer ficar com esse peso, com esse rancor, com essa mágoa. Porque essa pessoa que você deixou de lado e que faz falta para você, o Senhor está dizendo: caia por terra toda a dureza do seu coração.
Eu sou Deus que promovo o perdão. Eu sou Deus que trago as amizades antigas de volta, que faço você ter força e ânimo para reunir-se novamente com aqueles que você tinha abandonado. Não importa o passado, não importa o que aconteceu, não importa. O Senhor é poderoso. Ele te deu uma lista aí de exemplos de todas as dádivas, de todos os benefícios que vêm através do perdão e da reconciliação. Aceite e viva o poder dessa palavra em o nome de Jesus. Eu te abençoo para isso e te vejo no nosso próximo vídeo para sermos mais abençoados juntos em o nome de Jesus. Fiquem com Deus.